Olá, amigos do canal Vista Pátria, quem fala é Alan Frutuoso. Hoje é dia 6 de julho, vamos ao nosso Vista Pátria Notícias. Tarcísio tenta convencer deputados a descumprirem a orientação do presidente Bolsonaro. Mais um capítulo dessa crise, no qual Tarcísio se levanta contra Bolsonaro. Imposto sobre herança também está incluído aí dentro dessa reforma tributária. E ontem, Arthur Lira atropelou a tramitação para tentar aprovar a reforma tributária do PT em tempo recorde. Também temos aí mais um vídeo do Flávio Dino contestando o processo eleitoral brasileiro aos berros. Também temos o anúncio de Flávio Dino sobre uma nova operação policial contra manifestantes que protestaram no aeroporto de Brasília no final do ano passado. CPI das ONGs revela a exploração do trabalho indígena por parte da empresa de cosméticos Natura. Pensão de filhas de militares está ameaçada. Querem deixar Michele Bolsonaro inelegível. Estados Unidos quer militarizar a Amazônia e Prigozhin sofre uma batida na sua residência na Rússia. Vamos falar de tudo isso agora, por isso se inscreva, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. Você está vendo aqui atrás o livro O Mito 4, conta sobre o final do mandato do presidente Jair Bolsonaro, conta sobre a rotina nos acampamentos e também o livro O Mínimo sobre o Fascismo. Esse livro, O Mínimo sobre o Fascismo, é R$12 e o livro do Mito você pode encontrar também aí no link no primeiro comentário na Livraria Vista Pátria, entregamos na sua residência. E você que quer colaborar com o nosso trabalho também pode apoiar através do Pix que está no primeiro comentário. Vamos lá sem mais delongas, porque o tempo urge. Hoje é dia de votação da reforma tributária. Mas um movimento tem chamado a atenção, que é a insistência do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, em aprovar de maneira atropelada, com essa urgência, essa pressa toda, a reforma tributária do PT. Ontem eu trouxe aqui para vocês a declaração dele de que ele era 95% favorável à reforma. Agora não, parece que ele já é 100% favorável, inclusive fez um vídeo com o seu partido republicano que resolveu, o partido ligado à Universal, do pastor Marcos Pereira, que ao lado de Tarcísio disseram que são completamente a favor da reforma da tributária, e querem a aprovação em tempo recorde. Vamos dar uma olhada. Canas de todo o Brasil, cidadãos brasileiros e brasileiras, nós estamos aqui com toda a bancada do Republicanos, aqui na Câmara dos Deputados, deputado Hugo Mota, líder da bancada, várias deputadas e deputados aqui, governador Tarcísio de Freitas. E nós acabamos agora uma reunião extensa, debatemos longamente e profundamente a reforma tributária. A posição do nosso partido, e essa mensagem, governador Tarcísio, não é só para os filiados ao nosso partido, é para toda a sociedade brasileira em geral, especialmente do nosso estado de São Paulo, mas todos aqui representados por deputados do Brasil inteiro, do norte, do nordeste, do sul do país, do centro-oeste e do sudeste. O nosso partido tomou uma posição de apoiar a reforma tributária, muito respaldados pelo pronunciamento e pela posição do nosso líder Tarcísio de Freitas, e eu gostaria que ele pudesse se dirigir a vocês e explicar em palavras didáticas, como ele sempre faz, o porquê o Republicanos, porquê o governador Tarcísio apoia esta reforma tributária que é importantíssima para o desenvolvimento econômico e crescimento do nosso país. Governador, a palavra está com você. Primeiro, presidente, agradecer a oportunidade, agradecer a chance de conversar com essa bancada maravilhosa que vai fazer a diferença. E a reforma tributária é a alavanca que está faltando para o Brasil dar um salto, para o Brasil se desenvolver. Passamos ao longo dos últimos anos por reformas muito importantes. Isso vai dar velocidade para a nossa economia, isso vai criar oportunidades, mas falta alguma coisa. E essa alguma coisa é a simplificação dos tributos, que vai gerar divisa, vai gerar crescimento, vai gerar investimento, no final das contas vai gerar emprego. E é por isso que o nosso partido está fechando questão favoravelmente à aprovação aí da reforma, e eu tenho certeza vai ser um divisor de águas e a gente pode esperar o Brasil crescendo a partir daí. Então estamos muito convictos com aquilo que a reforma está trazendo, com a simplificação que vai proporcionar o crescimento de empresas, a geração de empregos. Vamos para frente, o Brasil vai ganhar. Governador, Além disso, além dessa atuação ali com o Partido Republicanos, o Tarcísio também quer tentar convencer o presidente Jair Bolsonaro a mudar de ideia.
senhor vai ser o eleito do ex-presidente Jair Bolsonaro. Como que vai ser essa conversa? O senhor acha que pode atrair votos do PL também a favor da reforma? Convencer o presidente a mudar de posição? Eu vou trazer argumentos que me levaram a acreditar na reforma tributária. O presidente tem uma larga experiência, né? É uma grande liderança. Quem sou eu para convencer alguém de alguma coisa? Eu só vou colocar aquilo que eu estou enxergando na reforma. Mas parece que Jair Bolsonaro não vai dar essa abertura. Inclusive, ocorre hoje pela manhã, nesse dia 6, uma reunião no PL. A Câmara, começa com vocês. Nós temos que ter alguns dias a mais para chegar no consenso. É um pouco do que eu estava tentando explicar. Nós não podemos perder a narrativa, eu acho que a direita não pode perder a narrativa de ser favorável a uma reforma tributária. Porque senão a reforma tributária acaba sendo aprovada e quem aprovou? A esquerda. Nós vamos ficar do lado da Esquerda não tem voto. Gente, Vamos deixar o governador falar. a grande questão é construir um bom texto. Pessoal, se o PL estiver unido, não aprova nada. Isso aí, presidente. Boa, presidente. Deixa eu só deixar uma coisa clara aqui. Eu não estou aqui defendendo votação no dia de hoje, não. Aê! Eu estou tentando explicar. Deixa o cara falar. Eu estou tentando explicar. o nome do senhor ontem, lá É isso mesmo. para que o republicano todinho apoiasse a aprovação hoje. Então a gente precisa que o senhor... Deixa eu tentar explicar, por favor. É isso, né? Vamos ouvir. O que eu estou querendo explicar e estou vindo aqui explicar com a maior humildade do mundo é que eu acho arriscado para a direita abrir mão da reforma tributária. Porque, tudo bem, gente, se vocês acham que a reforma tributária não é importante, não vota, pô. Só vou pedir uma gentileza ao pessoal que está filmando aí, gente. Não façam isso, a reunião interna nossa. Obrigado. E essa reunião é justamente para deixar firme a posição do partido contra a reforma tributária do PT. E o presidente Jair Bolsonaro fez uma declaração à nação através do seu Twitter, no qual ele enfatiza, mesmo com o lobby do Tarcísio, mesmo com o Tarcísio tentando aprovar essa agenda, ele deixa muito claro o posicionamento. Quem é fiel a Bolsonaro, quem é fiel aos valores da direita, não deve apoiar a reforma do PT. Vamos ver o que o Bolsonaro falou. Não à reforma tributária do PT. Lula se reúne com o Foro de São Paulo, criado em 1990 por Fidel e Farc. Diz que tem orgulho de ser comunista, que na Venezuela impera a democracia. É amigo de Ortega, que prende padres e expulsa as freiras de seu partido, e o seu partido comemorou a minha inelegibilidade. O PT não defende os mais pobres. Na Câmara, votaram contra o parcelamento dos precatórios, quase inviabilizando o Bolsa Família passar para R$600. Quando zeramos o imposto da gasolina, diesel, álcool e gás, o PT votou contra no Senado. Não respeitam a propriedade privada, pois estimulam a MST a levar terror no campo. Desarmam o cidadão de bem, mas não os criminosos. Desrespeitam as famílias, pois apoiam a ideologia de gênero. Eles apenas desejam o poder absoluto a qualquer preço, para atender a sua ideologia e dos amigos ditadores. Lembro ainda que o PT deseja taxar o PIX, retornar a cobrança do DPVAT e criar o imposto sobre herança. O texto final da PEC somente ficará pronto hoje, por volta de 18 horas. Das 18 horas. A pressa em votá-lo só nos traz mais preocupações com os já sofridos pagadores de impostos. Afinal, quem acredita num governo que escolheu seu ministério com um perfil completamente diferente do nosso, gastador e sem compromisso com o futuro do seu povo? Do exposto a todos aqueles que se elegeram com a nossa bandeira de Deus, Pátria, Família, Liberdade, peço que votem contra a PEC da reforma tributária do Lula, Jair Bolsonaro. Tá claro, não tem 95%, não tem joguinho de cintura. A orientação do presidente Jair Bolsonaro é clara, votem contra. Essa reforma vai contra todos os valores
da direita e vai atrapalhar o Brasil inteiro. Vai concentrar impostos nas mãos do governo federal. Vai criar, né, vai dar mais recursos para o Lula avançar com seu projeto ditatorial. Quem tem vergonha na cara vota contra essa reforma. E não para por aí, né? Porque tem alguns detalhes, né? Vamos entender aqui, né? O Tarcísio ontem tratorou. O Lira. Pra vocês terem uma ideia do que ele fez, o deputado Daniel Freitas deu uma explicação muito clara, né? Vou explicar o que acabou de acontecer. Arthur Lira abriu a ordem do dia, há pouco na pauta, aí na pauta a reforma tributária. Imediatamente protocolamos um requerimento de retirada de pauta, o qual foi rejeitado. Dessa forma, deu-se o início à discussão sobre a reforma. Acontece que o texto final possui 142 páginas e subiram o documento para o sistema com apenas 20 minutos de antecedência. Sim, eles nos deram pouco mais de 20 minutos para que pudéssemos ler 142 páginas e analisar todos os pontos. Lógico que isso é humanamente impossível. Mas Lira bateu na mesa e mesmo assim deu continuidade. Hoje são as discussões e amanhã vão direto para a votação, sem que nós, deputados, pudéssemos participar das discussões e propor modificações. Tudo foi conversado apenas entre Arthur Lira e líderes do governo. E outro ponto aqui, né? O tal do IPVA verde tá no texto, né? Que é o IPVA que vai afetar quem? Os mais pobres. Os carros mais novos já têm menos, né, menos carbono, né, eles emitem menos carbono. O pobre que tem um Gol antigo, o pobre que tem um carro mais antigo, vai pagar mais, né? Ele coloca aqui no texto, além disso, o IPVA poderá ser progressivo também em razão do impacto ambiental do veículo. Progressivo, aumentar. Essa alteração está em linha com as propostas ambientais mais modernas defendidas mundialmente. É a agenda da ONU, é a agenda globalista, Clube Bilderberg e companhia. E caminha no mesmo sentido dos acordos de adequação de emissão de carbono que o Brasil é signatário. Trata-se de proposta, portanto, em sintonia com o contexto mundial, né, e atual em relação tanto à tributação quanto à defesa do meio ambiente. É o imposto verde, né? É o imposto verde que o Tarcísio está defendendo aí, né, a unhas e dentes. E você acha que para por aí? Não, não para por aí. Você aí quer deixar uma herança para o teu filho, saiba, né, que lá também vai ter o imposto sobre herança. Né? Eles diziam que não, isso não ia acontecer, mas tem sim o imposto sobre herança e ficou muito claro aqui no texto deles, né? Além disso, também vai ter o conselhão, né, que está na PEC, da reforma tributária, e vai criar um super conselho com pessoas que não serão eleitas pelo povo, do qual elas terão algumas atribuições. Dentro dessas atribuições estão editar normas infralegais sobre temas relacionados ao imposto de observância obrigatória por todos os entes que o integram, uniformizar a interpretação e a aplicação da legislação do imposto, que serão vinculantes para todos os entes que integram, entes da federação, entes do Brasil inteiro, os estados. Arrecadar o imposto e efetuar as compensações e distribuir o produto da arrecadação entre os estados, Distrito Federal e municípios. Dirimir as questões suscitadas no âmbito contencioso administrativo tributário entre o sujeito passivo e a administração tributária, né? E também o Conselho Federativo será financiado por percentual do produto de arrecadação. E o controle externo do Conselho Federativo será exercido por poderes legislativos dos entes federativos, Conselho de Tribunais de Contas. O Conselho Federativo coordenará a atuação integrada dos Estados e Distrito Federal na fiscalização, no lançamento da cobrança e na representação administrativa e judicial. O que é isso aqui, meu amigo? É um soviético. Como funcionava a antiga União Soviética? O Estado era administrado por conselhões. O Partido Comunista indicava, né, e ali os conselhões administravam os setores da sociedade soviética, né, que incluía a Rússia, a Ucrânia, né, e os países ali do leste europeu, Cazaquistão também. Eles estão querendo repetir o modelo, não é a primeira vez. Vamos lembrar que em 2013, na época lá dos protestos, a Dilma também tentou criar um conselhão e agora eles estão novamente fazendo isso num tema de imposto tributário. Não é à toa que o Caiado, ontem eu trouxe aqui para vocês, disse que isso é coisa de venezuelano.
E o Tarcísio está defendendo isso aqui, indo contra todos os eleitores que votaram nele, pela pauta, né, da direita, menos Estado. Além do que, nós temos a concentração de tributos, né, dentro desse projeto da reforma tributária. E alguns deputados falaram sobre isso, vamos dar uma olhada aí, né, tem o Luiz Felipe, tem a Júlia Zanata, vamos dar uma olhada. Só para você entender, os entregadores de aplicativo, os motoristas de aplicativo, eles pagam cerca de 1%, 2% de imposto, que a Uber, a iFood paga por isso. Hoje vai pagar 25% de imposto, vai trazer um prejuízo para toda a população. É inadmissível esse tipo de votação. Fora a questão de PVA ecológico, tem aí um imposto que fica girando, que eles vão determinar alguns produtos, a bel prazer, que vão receber imposto aí desproporcional. Então tá tudo, ou seja, deveriam estar eliminando o IPI, recriaram aí o IPI de uma outra maneira com outro nome. Enfim, muito ruim essa proposta. Porque era para desburocratizar, veio para piorar. Exatamente. E essa ideia de Robin Hood, de falar que vai arrancar dos ricos para dar pro pobre, é mentira. Tá arrancando é dos pobres. E é eles que vão pagar os patos. Salles, vamos contra essa reforma tributária, hein? Contra, 100%. Estão querendo entubar a população brasileira. Estão querendo entubar os comerciantes do nosso país. É um processo de vingança. Porque sabem que o empresário, que o comerciante apoiou o Bolsonaro, é de direita, não cai em conversa fiada. Aí com essa desculpinha fiada de Robin Hood, de tomar dos ricos para dar para os pobres, essa conversa fiada não cola. Não é para os pobres. Os pobres passam dificuldade do mesmo jeito. Não caia nisso. Todo mundo quer reforma tributária, parece ótimo falar sobre reforma tributária, mas não uma reforma tributária que vai acarretar em aumento de impostos para o consumidor, para o povo brasileiro. Essa reforma tributária, além de tudo, ela fere a autonomia dos estados. Eu que sou uma defensora da revisão do Pacto Federativo para que os estados tenham mais autonomia para respeitar a característica de cada um dos estados. Hoje recebi uma notícia de que o relator da reforma tributária afirmou que não entraria em divididas entre esquerda e direita, que não entraria em radicalismos. Para mim, quando alguém fala isso, já quer dizer que está pendendo um pouco para a esquerda. Mas hoje eu recebi uma mensagem de uma deputada famosa por militar pelo absorvente grátis. Disse que o relator já garantiu na reforma que os produtos de higiene menstrual terão alíquota reduzida. Fiquem tranquilos, meus colegas, porque o pobre agora vai comer absorvente, quem sabe? Porque para alguns parece que está tudo bem, a cesta básica aumentar, mas se garantirem a alíquota reduzida para absorvente, para produtos de higiene menstrual, então está tudo bem. Além de ser a reforma da fome, agora descobrimos que será também a reforma da lacração, porque segundo a deputada famosa por militar pela distribuição de absorventes, o relator se comprometeu com a inclusão das diretrizes de combate às desigualdades de renda, raça e gênero no âmbito do cashback. Vejam, senhores, é agenda de gênero, essa agenda nefasta, enfiada até mesmo em uma coisa que era para ser livre de ideologias, uma reforma tributária. Imaginem só como vai ser o cashback baseado em gênero. Quem se identificar como hétero vai ser punido. Estamos caminhando para isso, senhores. O anticristo está presente até mesmo em uma reforma tributária, que era para ser livre de ideologias. Mas vai enchendo a boca aí para falar bonito e dizer que ajudou o Brasil a fazer uma reforma para piorar a vida do brasileiro, que vai ter que pagar cada vez mais caro para manter um Estado caro e ineficiente e lacrador. Quem votar com essa reforma vai votar contra o povo trabalhador que chega no final de semana e só quer beber a sua cervejinha em paz. Pois o Lula quer aumentar o valor, o preço da tua cervejinha. E se você tem alguma dúvida ainda sobre, né, o tamanho da monstruosidade que é essa reforma tributária do PT, defendida pelo Tarcísio, vejam quem está comemorando. E esse é um momento muito emocionante para mim. Eu não sabia nem se eu ia dar conta de gravar esse vídeo. Pessoal, eu tô aqui na Câmara, na leitura do relatório da reforma tributária. Nosso relator, Aguinaldo Ribeiro, tá fazendo a leitura. E eu sei que pode parecer besteira,
mas a política brasileira pode ser tão desestimulante para quem quer fazer diferente, para quem quer fazer certo. E a gente trabalhou tanto por essa reforma que eu estou extremamente emocionada. E eu não quero nunca perder a capacidade de me emocionar com o que é bom e de me indignar com o que é ruim. Então, nesse vídeo meio troncho, eu queria compartilhar essa alegria com vocês, de que vale a pena ocupar a política, de que vale a pena trabalhar e muito. E eu queria compartilhar 6 vitórias que foram bandeiras que eu levantei nesse processo e que estão no texto. A primeira delas, como diretriz do sistema tributário, está a defesa do meio ambiente. A segunda é que no cashback, que é o dinheiro que a população mais vulnerável vai receber de volta, está o combate à desigualdade de renda, de gênero e de raça. A terceira coisa, e vocês sabem como isso é caro para mim, entrou uma tributação menor para produtos de higiene menstrual. Entrou também uma batalha super importante, uma cobrança menor para dispositivos de acessibilidade a pessoas com deficiência. Entrou também a imunidade dos livros. Não preciso nem explicar porque é que essa foi uma defesa muito firme para mim ao longo de todo o processo. Por último, mas não menos importante, entrou a cobrança de IPVA para iates e jatinhos. Eu sei que é só o primeiro passo, a gente tem um Brasil inteiro para reformular, para reconstruir, mas eu queria deixar essa alegria, essa emoção. A gente ainda tem um longo processo para finalizar a aprovação da reforma tributária, mas hoje, com toda certeza, é um dos dias mais bonitos que eu já tive aqui no plenário. Então fica claro, né? Quando você vê quem está comemorando o texto, fica muito claro, né, quem é o beneficiado com isso aí. É a agenda globalista da ONU, né, são esses figurões que querem controlar, né, através de figuras entidades supranacionais, e aqui nós vamos ter um exemplo disso com esse conselhão, por pessoas não eleitas. Né? Então é muito claro como funciona esse fingimento de democracia. O globalista não gosta de democracia. Democracia, se ele pudesse, eles colocavam só esses iluminados nesses conselhões para reger a sociedade. Esses hipócritas, né, que vivem criticando a Rússia e a China. E não que eu defenda, por exemplo, o regime chinês, tá? Pelo contrário, quem me conhece há muito tempo aqui sabe que eu sou um opositor, né, do regime chinês. Já protestei contra o regime chinês. Agora, eles são hipócritas, né? Porque, na verdade, eles ficam tentando dizer que são defensores da democracia e eles estão defendendo uma ditadura velada, uma ditadura que parte de cima para baixo com entidades burocráticas, de nada mais é do que uma entidade burocrática, esse novo conselhão, que vai regular a sociedade. São pessoas indicadas, sabe-se lá por quem, né? Talvez nas reuniõezinhas do Clube Bilderberg. E é por isso que eles têm a velocidade de avançar com essa agenda. Nós temos aí a ONU, né, tentando, de qualquer jeito, ingerir sobre os países. E aqui, o Brasil, me perdoem a expressão, está abrindo as pernas com essa votação aí, da forma que está sendo feita. E nós vimos o motivo pelo qual, né, eles tentavam tanto salvar a chamada democracia brasileira. Não é democracia brasileira. Na verdade, eles querem um governo que é muito mais fácil, né, ser influenciado e agir, né, de maneira subserviente a interesses, né, de países europeus e norte-americanos. Que, na verdade, têm as suas próprias agendas, e agendas autoritárias. Vamos lembrar que na época do Covid, esses mesmos aí, né, simplesmente mandaram todo mundo ficar dentro de casa e acabou. Hoje em dia não vem se retratar, não tem um pedido de desculpa sobre o sofrimento que essas pessoas passaram. Em nome do quê? Em nome de uma organização mundial da saúde. É sempre de cima para baixo. Isso aqui vai contra todos os valores da direita. Se alinhar com isso é traição. Vamos lá, né, para a próxima pauta, que é o vídeo do Flávio Dino, né, o democrata Flávio Dino, resgatado nessa série de vídeos que estão sendo resgatados do Flávio Dino, contestando eleições para o governo do Maranhão. Nós temos ele aos berros dizendo que houve fraude. Vejam só. Que nós enfrentamos esse poder, que nós ganhamos a eleição porque foi necessário fraudar a eleição do Tribunal Regional Eleitoral na calada da noite para conseguir uma diferença de 8 centésimos.
8% que parece coisa de corrida de Fórmula 1. 8% que ficam no seu décimo. 2 votos nos separaram do segundo não. Então será que a imprensa vai continuar escondendo esse passado do Flávio Dino? Se você não quer esconder esse passado, peço que você que está me assistindo até aqui, compartilhe o seu vídeo. E se você está até aqui assistindo, não custa nada você deixar o seu gostei. E mais uma vez eu falo, se você conhece meu trabalho e quer apoiar o meu trabalho, faça através do Pix que está aí no primeiro comentário, ou do Valeu, né, ou através da conta corrente. Você colabora muito com o meu trabalho. Vamos lá, pessoal. O Flávio Dino anunciou mais uma operação contra manifestantes do final do ano passado em Brasília. Dessa vez a operação policial vai atrás de pessoas que seriam financiadores do que ele chamou de invasão do aeroporto. Na verdade, foi uma ação que tinha como liderança o Cacique Cederê, no qual eles ocuparam e se manifestaram dentro do aeroporto com gritos, né, de guerra, mas na verdade não houve nenhuma depredação, foi uma manifestação pacífica. Mas dentro desse mesmo âmbito dessa operação que foi para a rua hoje, da PF, também tem, parece algum vínculo com o caso da bomba, que são coisas desconectadas, como nós vimos do depoimento do George Washington. Mas a Polícia Federal está indo atrás disso, não temos muitas informações até o momento, como tudo que está sendo feito sobre esse caso, mas tendo alguma atualização, você verá lá nas redes sociais do Vista Pátria. Inclusive siga a gente aí, @Vista Pátria, o nosso canal no Telegram também, tem o nosso site atualizando o dia inteiro. Pessoal, próxima pauta é a pauta da CPI das ONGs. Ontem, um cacique denunciou a exploração, né, do serviço indígena pela empresa de cosméticos, também muito aliada à agenda globalista, Natura. Vamos dar uma olhada. Por que não ser governado por ONGs que não estão nem aí com a gente? Os caras lá fora estão ricos, porque levaram tudo de nós daqui e agora, se nós quiser, nós temos que trabalhar muito para comprar deles lá. A nossa seringa não está mais no Brasil, tem pouco, São Paulo parece, mas não tem mais. Lá onde nós morávamos, ninguém mais trabalha com seringa. As nossas sementes, o índio não pode pegar lá para tirar. E por que eles podem vender para a Natura milhões de toneladas de sementes? E o litro, pagando diária, como uma pessoa me chegou e disse, quanto tu ganha para juntar semente? R$3 a diária. Enquanto o litro da Copaíba ele vendendo para fora R$1.000. A Conflona é uma farsa. Ela é uma ONG. Então tá aí a Natura, né, explorando os índios brasileiros para poder vender cosméticos, né? Pessoal, pensão de filhas de militares está ameaçada. É isso mesmo. Os senadores enviaram para Lula, né, um projeto de lei para acabar de maneira retroativa com a pensão de filhas de militares, filhas que não são casadas. Nós sabemos que muitas filhas de militares têm um companheiro, mas não se casam no papel para receber a pensão. Isso já foi revisto lá atrás. Tá? Desde 2002, esse fundo de pensão, inclusive é um detalhe importante, havia uma contribuição separada para esse fundo de pensão. E os militares que entraram de 2002 para cá nem sequer podem contribuir com isso. Não tem mais esse regime de pensão, esse fundo de pensão. Então, os militares novos, isso já não é um problema. Tá? Agora, o pessoal que já tem, que contribuiu lá atrás, né, está em risco, né, devido a essa intenção dos senadores. Alguns na esquerda estão vendo isso aí como uma tentativa de melar a relação do Lula com os militares. Né? O Lula teria que encaminhar esse projeto, mas isso está sendo ventilado. Ontem os senadores levaram, sim, esse projeto de lei para o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, e eles, né, vão analisar se vão, de fato, avançar com essa pauta. A esquerda está pressionando o Lula. É uma forma de acabar de vez aí, né, com esse benefício dos militares, lembrando que isso aí foi contribuído lá atrás. Então não é bem como tentam colocar. Lembrando que os militares não estão, né, em alta entre a sociedade brasileira, devido aos últimos acontecimentos, mas sejamos justos, isso aqui não é
um ponto justo a partir do momento que você vai mexer de maneira retroativa. Se isso não é um problema futuro, se isso não mexe com os cofres, né, do pagador de imposto hoje, e é um problema que já foi equacionado lá atrás, é puro revanchismo, né, o que nós estamos vendo. Pessoal, Michele Bolsonaro, vocês não sei se acompanharam ontem, teve aí esses escândalos, muito entre aspas, que eles tentam plantar, que é o uso de aeronave da Força Aérea para a família do presidente Jair Bolsonaro. Está na Constituição, é prerrogativa do presidente. Os familiares do presidente têm o direito de usar os aviões da FAB por questão de segurança. Ainda mais quando falamos de Jair Bolsonaro, vamos lembrar, tentaram matar Jair Bolsonaro. Né? E aqui eles estão tentando criar um precedente para que, com esse escândalo cavado, né, pelo portal Metrópole, eles estão tentando colocar aí de uma forma que a Michele possa se tornar inelegível, né, porque teria usado esses aviões. Então é uma forma, né, de tirar todos aqueles que incomodam o sistema. Michele nem é candidato do Bolsonaro, mas vocês veem, né, que, por exemplo, o sistema está fazendo de tudo para que o Tarcísio, né, fique como sucessor do Bolsonaro. Então eles querem tirar qualquer opção do Bolsonaro e o Tarcísio, que está muito mais ligado agora com essa agenda, ser o candidato da direita. É isso que o sistema está fazendo, tirando um a um do caminho. Pessoal, nós temos aí também os Estados Unidos querendo militarizar a Amazônia. Há pouco tempo atrás eles enviaram 300 militares americanos para cá, estão na Amazônia, né, em cooperação com o Exército Brasileiro, e eles pretendem criar uma força conjunta de patrulhamento na Amazônia brasileira. Os Estados Unidos querem mandar militares para cá para fiscalizar, para salvar o meio ambiente. Vamos lembrar que eles já salvaram a democracia no ano passado, né, a democracia junto com a CIA. E agora eles querem salvar também a Amazônia brasileira. Realmente a gente vê, quase se emociona, né, com tamanho altruísmo, né, com tamanha força de vontade, são verdadeiros abnegados, esses militares que vão lá patrulhar a Amazônia para salvar o que eles chamam de pulmão da terra. É uma tese rebatida cientificamente, já caiu por terra esse negócio de Amazônia, pulmão da terra, mas isso é muito incentivado e agora parece que tem facilitação, né, dos que estão no poder. Tá aí. E para a gente encerrar, vamos lembrar do Prigozhin? Você lembra do Prigozhin, ou Prigozhin, como eu gosto de falar? Então, ele é o líder do grupo Wagner, ele tentou um golpe de Estado contra o Vladimir Putin, né, tentou derrubar, na verdade, primeiro o ministro da Defesa, o ministro da Defesa ficou, depois ele disse ia derrubar o Putin, chegou nas portas de Moscou e voltou. Ele foi exilado, né, e ele está em Belarus, porém, o Putin, que continua com ódio contra ele, né, relação estremecida, mandou uma batida policial na casa dele, na residência dele em São Petersburgo, na Rússia. E o que tem de interessante nisso? Lá encontraram várias armas, né, natural, um líder de um grupo paramilitar, ou um grupo militar privado, como eles gostam de ser chamados, normal, com várias armas, só que também encontraram vários disfarces, várias perucas e barbas do Prigozhin, e também encontraram fotos, né, e passaportes falsos no qual Prigozhin se locomove pelo mundo com esses disfarces. Né? Tem ali desde serviço do Sudão até serviços árabes, enfim, cada um ele coloca uma nomenclatura diferente e tá aí, né, essas imagens do Prigozhin, o agora exilado russo, que está vivendo em Belarus, está proibido de lutar na Ucrânia. Um detalhe curioso, não? Então lá a Putin continua as investigações contra ele, né? E aquela história de anistia parece que não. O Putin disse que não perdoa a traição. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Inscrevam-se no canal, compartilhe o vídeo para mais pessoas. E se você quiser o livro aqui, ó, O Mito 4. Tem o 1, 2, o 3 e o 4. Inclusive o 3, eu que escrevi lá o prefácio, você pode comprar aí na Livraria Vista Pátria, o link está na descrição. Esse livro é muito bacana, porque ele vai contando ponto a ponto aqui do governo Bolsonaro, tem QR Code para você ver o vídeo do que está sendo falado aqui. Interessante essa página aqui, a 101. Um alerta sobre a Agenda 2030 da ONU. Vejam só, né? Hoje em dia ela está aí de vento em polpa.
tentando aprovar uma reforma tributária. Então hoje tem votação da reforma tributária. Vamos ver se conseguirão aprovar o texto na Câmara dos Deputados. Depois ele segue para o Senado. Se tiver alguma modificação no Senado, ele volta para a Câmara dos Deputados. Aqui foi Alan Frutuoso para o canal Vista Pátria. Um forte abraço a todos. Tchau, tchau.